Bem-vindo ao RMR Radar, onde a mãe do OP trai com o noivo do OP e espera que o OP fique de boa com isso. Antes de começarmos, salve para Saladabs, que perguntou: por que ele fala churrasco de um jeito estranho? Achei que era só dele, mas parece ser piada interna. A resposta? Começou como algo pontual e depois não quis mais ir embora. Não quis ir embora, né? Igual a mim, garoto do Reddit? Karen, eu não deixaria você ir embora mesmo se tentasse. Boa escolha, garoto do Reddit. Sabe que sou o motivo de ainda assistirem, né? Minha mãe traiu com meu noivo. Eu cortei contato. Agora meus pais querem voltar para a minha vida. Por onde começo com essa bagunça? Eu estive com meu ex-namorado, vou chamá-lo de DH, a partir de agora, por quase 5 anos. Nos conhecemos na faculdade e logo nos demos bem, tudo parecia fácil. A gente quase não brigava. Eu sou o tipo de pessoa que prefere uma comunicação calma ao invés de drama, e ele parecia ser do mesmo jeito, então isso funcionava muito bem pra gente. Após a formatura, consegui trabalho perto da família e voltamos juntos para minha cidade natal. Ele conseguiu um bom emprego, e por um tempo, tudo parecia perfeito. Tudo estava estável e parecia que a vida, enfim, seguia o rumo certo. Ótimo! Então, há cerca de 3 anos, logo depois que ficamos noivos, ideia dele, eu nem sabia que ele queria se casar. Cheguei em casa mais cedo e encontrei ele na cozinha com minha mãe. Ainda não consigo nem entrar em detalhes, mas posso dizer que, se eu pudesse ter queimado meus próprios olhos naquele momento, eu teria feito isso. Eu literalmente tive pesadelos durante meses com o que vi. Joguei o anel nele, afastei minha mãe chorando quando tentou falar comigo e fui embora. É o tipo de traição que abala seu senso de realidade. Contei para meu pai na hora, esperando apoio ou orientação. Mas o que ele falou foi igualmente perturbador. Ele disse que já tinham problemas há algum tempo e que minha mãe nunca contou nada. Então ele realmente sugeriu que talvez eu devesse pensar se a monogamia era mesmo o estilo de vida certo. Para explicar, meu pai sempre passou por fases em que fica completamente absorvido por certos estilos de vida ou ideias e acredita que esse é o jeito certo de viver. Na infância, precisávamos nos adaptar aos interesses dele na época. Quando éramos pequenos, ele acreditou por um tempo que o estilo de vida de caçador-coletor era o ideal e nos fez aprender a caçar. Embora o que ele disse tenha me magoado muito, não parecia totalmente fora do feitio dele. Mesmo assim, isso não mudava o que tinha acontecido. Minha mãe não só passou dos limites, como os destruiu, e meu pai ainda justificou o que ela fez sem me defender. Nesse momento, percebi que não teria nenhum apoio ali. Foi aí que percebi que tinha tido muita sorte. Eu me preparava para o futuro do meu jeito. Tinha economias graças ao consultor financeiro que procurei na faculdade. Por anos, economizei para comprar uma casa, que virou minha rota de fuga. Eu não deixei um bilhete, não tentei consertar nada, não me expliquei. Pedi demissão do meu emprego, paguei o que precisava para quebrar o contrato de aluguel, deixei a maioria dos meus pertences para trás, arrumei uma mala e entrei no meu carro. Então saí dirigindo. Essa viagem de carro foi uma das melhores coisas que já fiz por mim. Sem expectativas, sem pressão, só eu descobrindo quem eu era sem todo aquele peso. Cheguei à costa oeste, consegui um emprego e construí uma nova vida aos poucos. Foi lá que conheci meu marido. Nosso casamento foi pequeno e simples, nada grandioso ou estressante, apenas algo que combinava conosco, pois nunca gostamos de grandes eventos ou festas. Agora temos um lindo filho de 3 meses após uma gravidez difícil. Agora, a vida está tranquila de um jeito que eu nem imaginava antes. Durante tudo isso, eu só mantive contato com minhas irmãs. Elas foram discretamente ao meu casamento, pois não queria que meus pais soubessem da minha vida. Elas também foram as primeiras a saber sobre a minha gravidez. Meu marido sabe de tudo e tem sido totalmente compreensivo durante todo esse tempo. O problema que estou enfrentando é que minha irmã mais nova confessou tudo aos meus pais sobre onde eu moro, que sou casado, que tive um bebê. Agora eles conseguiram voltar e comecei a receber cartas e ligações deles. É basicamente uma grande chantagem emocional. Eles reclamam que sentem minha falta, perderam momentos importantes e querem conhecer o primeiro neto. Até meu ex conseguiu meu número e mandou mensagem reclamando que achou que eu tinha sumido e dizendo que ainda está arrasado. Meu marido é incrível. Ele me disse que, seja qual for a minha decisão, ele vai me apoiar 100%.
Meu verdadeiro problema é que minha determinação está vacilando. Olho para meu filho e questiono se faço o certo. Ele tem avós incríveis do lado do meu marido, mas ainda me pergunto se estou errada em afastar meus pais da vida dele. Eu não sei se isso é culpa ou apenas um desejo por algo que não pode mais ser. Estou dividido entre proteger a paz que conquistei e duvidar se estou sendo duro demais. Eu só preciso de um conselho aqui. Devo me manter firme ou eles estão certos em dizer que eu não deveria ter feito o que fiz? Essa é uma história devastadora e sinto muito por você ter passado por tudo isso. Esse é um nível inacreditável de traição e a reação do seu pai só piora tudo. Mas só de olhar algumas coisas da sua história, perceba como até agora, tudo o que eles dizem é sobre o que eles perderam, não sobre o que fizeram com você. Não consigo imaginar o quanto essa traição te machucou. Você é incrível por seguir em frente e encontrar felicidade. Família não é só DNA compartilhado, se constrói com base na confiança, e eles destruíram essa confiança da pior maneira possível. Nesses momentos de fraqueza, pergunte-se, o que ganharia ao retomar contato com seus pais, especialmente sua mãe? Você está procurando algum tipo de encerramento, ou isso só vai reabrir feridas antigas? Seus pais são muito egoístas, então você deve adotar a mesma postura ao lidar com eles. Você reconstruiu sua vida do zero e encontrou paz. Pergunte sinceramente, o que eles acrescentaram agora? Porque, de fora, parece que eles só trazem caos. Boa sorte! Atualização 1 mês depois. Oi, pessoal. Queria agradecer pelas mensagens e apoio. Até mesmo as pessoas que disseram que isso parecia absurdo demais para ser verdade, me ajudaram mais do que vocês provavelmente imaginam. Isso me lembrou que o que eu passei não era normal, mesmo que eu tenha passado tanto tempo me convencendo de que era algo que eu só precisava aceitar. Só uma atualização bem rápida por enquanto. Minha irmã mais nova entrou em contato e estamos planejando ter uma conversa de verdade em breve. Estou me preparando porque, sinceramente, não sei como será. Tenho lido alguns subreddits sugeridos e foi revelador notar que muita coisa que achava normal enquanto crescia, na verdade, não era. É curioso como, ao viver nessa situação por tanto tempo, deixamos de notar o quanto está errado. Atualizarei assim que possível, após falar com minha irmã. Obrigado novamente a todos. Atualização 6 semanas depois. Conversei com minha irmã mais nova e, sinceramente, não foi nada agradável. Ela me disse que eu não estava perdoando o suficiente e que família é família, e basicamente me fez sentir como se eu fosse o errado por manter nossos pais fora da minha vida. Ela falou que eu os impedia de participar da minha vida e da do meu filho. Eu não esperava e doeu mais do que imaginava. Eu terminei a ligação e chorei por muito tempo depois. O que me abala é como a perspectiva dela mudou tão rápido. Ainda não entendo totalmente o que aconteceu ali. Felizmente, meu marido interveio imediatamente. Ele me levou com o nosso bebê para a casa dos pais dele por alguns dias, para eu me afastar de tudo. A mãe dele tem sido muito gentil, cuidando do bebê, me dando espaço para descansar e estando presente de um jeito que eu nem imaginava precisar. Ela é a mulher mais doce que conheci e virou minha nova mãe. Enquanto eu estava lá, meu marido falou com minha outra irmã, vou chamá-la de Bea, e contou tudo o que estava acontecendo. Pelo que me disseram, as coisas pioraram bem rápido por lá. Bea confrontou minha irmã mais nova e meus pais, o que gerou uma grande briga. Depois ela rompeu totalmente com a nossa irmã mais nova. Então as coisas tomaram outro rumo. Meus pais tentaram vir me ver pessoalmente. Eles foram à nossa casa, mas meu marido estava e resolveu. Ele disse para eles irem embora, e quando as coisas esquentaram, deixou claro que eles não eram bem-vindos ali. Desde então, a situação realmente não se acalmou. Houve várias tentativas de nos contatar, ligações, cartas e até pressão judicial tentando conseguir acesso ao nosso filho. O advogado nos tranquilizou dizendo que eles não têm base legal, mas ainda é cansativo lidar com isso. Estamos seriamente pensando em nos mudar para ter paz e uma vida normal novamente. O mais triste é que eu sei que isso não é realmente sobre mim. É sobre meu bebê e meus pais tentando controlar a vida dele e a minha. E agora que eu tenho minha própria família, consigo ver isso mais claramente do que nunca. Estou cansado, mas mais certo do que antes. Não podem voltar para minha vida como se nada tivesse ocorrido. Hoje foi um dia tão longo. Qualquer história, conselho ou palavras de incentivo seriam muito importantes para mim agora.
Esta é a primeira vez que olho para frente e sinto que o futuro pode ser apenas um longo período de estresse com questões judiciais e de lidar com todo esse caos causado pelos meus pais. Obrigado a todos. Você tomou a decisão certa. Não é culpa ou arrependimento dos pais, e sim controle e manipulação. Nada no comportamento deles indica que mudaram. O modo como eles agem agora só confirma que você estava certo em se afastar. Seu marido é um homem íntegro, sério mesmo. O jeito que ele se posicionou e protegeu você e sua família diz tudo. Valorize e proteja a vida que construíram juntos. Nem todos têm essa segunda chance, mas você conseguiu a sua. O fato de terem ultrapassado seus limites já diz tudo o que você precisa saber. Quem realmente quer consertar as coisas não age assim. Mantenha-se firme, porque ceder agora só vai abrir espaço para ainda mais do mesmo. Cara, a mãe do OP literalmente ultrapassou todos os limites e depois agiu como se não fosse nada demais. E o pai dela só apoiou tudo, como se desse uma palestra do TED que ninguém pediu. Aí eles simplesmente aparecem anos depois, tipo, então tá tudo certo? Não. Essa ponte não só queimou, ela foi obliterada. Para cada curtida que esse vídeo receber, uma mãe folgada não vai conseguir trair com o noivo da filha. Minha madrasta me chamou de inquilino, e meu pai me proibiu de cozinhar na casa dele. Então eu, mulher de 20 anos, tive uma conversa sobre orçamento com minha tia, que tem 22 anos, e nós analisamos meus gastos mensais. Eu mencionei que pago ao meu pai $50 por semana de aluguel, mas também tenho a opção de pagar $200 por mês em vez disso. Ela sugeriu que eu mudasse para o pagamento mensal para facilitar as coisas. Um mês depois, viajei para visitá-la, e antes de sair, avisei meu pai que mudaria para o pagamento mensal. Fiz isso porque sabia que ele estava acostumado a receber semanalmente, mesmo que ele sempre dissesse que não se importava quando eu pagasse, desde que recebesse o dinheiro até o final do mês. Bem, ele surtou completamente e ficou furioso. Ele disse que eu não podia mais fazer isso. Quando perguntei por quê, respondeu: "Agora estou dizendo que é semanal." Fim de conversa. Essa é a citação exata. Eu estava em outro estado, então tudo aconteceu por mensagem. Tentei ligar, mas ele sempre deixava minhas ligações caírem direto na caixa postal. Nesse ponto, eu disse a ele que continuaria pagando mensalmente até que ele me desse um motivo de verdade. Ele levou minha TV e ainda trocou a fechadura do meu quarto. Enquanto isso, conversei com minha madrasta e, em vez de ajudar, ela disse que eu parecia folgada, desrespeitoso e ingrato. Isso, sinceramente, me tirou do sério. Então eu parei de fazer tudo por eles. Retirei todos das minhas contas, deixei de ajudar em projetos em casa, parei de comprar coisas para ela e os filhos, e agora tudo que compro é só para mim. Eu preparava refeições completas para todos, mas reclamavam se não estivesse pronto até 5h30, embora não exigissem isso de outros. Parei de cozinhar totalmente. E tem mais, já haviam me proibido de cozinhar antes de tudo isso. Um mês antes, meu pai disse que eu cozinhava demais e desperdiçava dinheiro. Eu tinha feito enchiladas, arroz, milho e pico de galo, e comprei quase tudo sozinho. Fiz o suficiente para 2 dias, ou 3 se economizasse. Minha madrasta já havia dito que cozinhar após o trabalho era cansativo, então achei que ajudaria. Eles jogaram a comida fora 2 dias depois mesmo assim. Então, uma noite, depois que cheguei do trabalho por volta das 10h30, ninguém tinha cozinhado e não havia nada para comer, então preparei comida para mim mesmo. Meu pai saiu à meia-noite gritando comigo. Perguntei se era para não comer, e ele disse que eu não podia cozinhar. Conversei com minha madrasta sobre isso, mas ela ignorou e arrumou uma desculpa para encerrar. Ela continuou me chamando de inquilino, o que me incomodou. Falei para ela que não sou só inquilina, sou filha dele. Ela comparou como fala com a mãe dela com a forma que eu falo com meu pai, e eu disse para ela que esses relacionamentos não são iguais. Ela também disse que a vida não é para ser fácil, o que me pegou porque ela sabe que eu tive uma infância muito difícil. Eu disse para ela que eu sei muito bem que a vida não é conveniente. Eu já sei disso faz muito tempo. Ela tentou me fazer sentir mal por visitar minha tia, e eu também apontei isso. Aí ela basicamente encerrou a conversa. Desde então, eles me ignoram há semanas. Paguei meu pai porque dormia no sofá, sentindo frio, e não conseguia pegar meu cobertor sem ser ignorado. Essa situação toda está me deixando maluco.
Não tenho opções no momento. Não posso voltar para minha mãe e ainda não tenho dinheiro para sair de casa. Eu só precisava desabafar porque viver isso é tão caótico quanto parece. P.S. Polícia da gramática, me deixem. Sei que minha gramática é ruim, não estou tentando ganhar um Pulitzer, só precisava desabafar. Atualização. Em resposta a alguns, só disse a ele que mudaria o método de pagamento porque sempre fiz isso. Se eu não pudesse pagar semanalmente, eu mandava uma mensagem para ele, dizendo que pagaria mensalmente, e ele ou dizia ok, ou só reagia à mensagem. Foi exatamente isso que fiz no mês anterior. Também parei de cozinhar mesmo após liberarem novamente, pois reclamavam de tudo, se era tarde, se eu fazia muita comida ou opções diferentes. Fui proibido novamente porque, ao falar sobre isso, meu pai negou ter reclamado e me acusou de mentir sobre comprar a maioria da comida, mesmo com os recibos. Estou planejando me mudar para a casa da minha tia em outro estado. Ela me pede isso há tempos por preocupação comigo. Até março já devo ter saído. Ela e o namorado vão me ajudar a tirar a carteira de motorista. Espero que as coisas melhorem logo. Assim que sair, cortarei contato totalmente. Isso não é normal. Estão sempre mudando as regras e te punem quando você não consegue acompanhar. Só a questão do aluguel já mostra isso. Seu pai já estava acostumado a receber $50 por semana e sentiria falta se você não pagasse por 1 ou 2 semanas até o próximo mês. Então ele surtou, mas não sabia explicar sem ferir o próprio orgulho. Você também atrapalhou o sono ou outra atividade dele ao cozinhar tarde da noite após seu turno. Seu pai aparenta ter ego frágil e temperamento explosivo. Você não está louco, só convive com pessoas instáveis. Eu te desejo sorte. Você está pagando aluguel, mas está sendo tratado como se não tivesse nenhum direito. Eles continuam te chamando de inquilina quando isso beneficia eles, mas no momento em que você tenta agir como uma, de repente você é a filha desrespeitosa. Te trancar fora do quarto e pegar suas coisas é totalmente errado. Se piorar, chame a polícia. Eles continuam dizendo que você é inquilino. E inquilinos têm direitos. Levar sua TV foi roubo. Seu pai não pode entrar no seu espaço sem avisar. Ele não pode te impedir de cozinhar nas áreas comuns. Você tem direitos. Ligue para a polícia e faça valer esses direitos. Atualização 3 meses depois. Para contextualizar, trabalho das 13h às 22 horas e chego em casa por volta das 22h30. Há 5 meses, meu pai me proibiu de cozinhar por fazer comida demais. Desde então, eles me proibiram mais 2 vezes. A segunda vez foi por me recusar a cozinhar após suspenderem a primeira proibição, e a atual por deixar louça na pia por 2 horas porque precisei sair. A regra atual é que só posso usar a air fryer. Eu não tenho permissão para usar o fogão de jeito nenhum. Domingo à noite, cheguei em casa e preparei costeletas de porco com brócolis na air fryer. Terminei antes da meia-noite, que era a regra. Ontem, minha madrasta disse por mensagem que preciso terminar até 11 da noite, porque o cheiro e barulho estavam atrapalhando o sono dela. Tenho menos de 30 minutos para cozinhar quando chego em casa. Ela também perguntou por que não como mais cedo, o que não faz sentido, pois mantenho o mesmo horário há anos. Perguntei por que a regra mudou e ela respondeu que é porque não sigo regras, mesmo eu dizendo que sempre termino até meia-noite e só fico mais para limpar. Acabamos discutindo. Falei que é falta de consideração deles, pois quase nunca deixam comida para mim e nem avisam quando tenho que me virar. Ela ficou meio doida porque eu disse, vocês têm meu número, como se eu a tivesse xingado. Ela comentou que coloco etiqueta na minha comida dizendo não mexa, mas só faço isso porque comiam minha comida sem avisar. Pedi para avisarem antes, mas ela disse que eu não aviso eles. Expliquei que faço isso porque sempre reponho o que uso. A conversa não saía do lugar, ela não me ouvia e sempre interrompia. Sei que vão dizer para eu me mudar, e vou fazer isso. Vou embora semana que vem, só precisava desabafar porque isso estava me dando dor de cabeça. Você está quase saindo, e isso é o que importa agora. Seus pais são malucos, mas pense em como ficará feliz no seu próprio lugar na próxima semana. Isso realmente é muita coisa para lidar em casa, e eu entendo perfeitamente porque você estava com dor de cabeça. Espero que desabafar tenha ajudado. Fico feliz em saber que você vai se mudar na próxima semana e que sua tia está te ajudando na mudança. Muito legal. Vá, abra suas asas e cozinhe quando for melhor para você e sua rotina.
Que a comida que você preparar para si mesmo e guardar esteja esperando por você ao chegar em casa. Você vai adorar ter seu próprio lugar. Atualização 2 semanas depois. Ok, então uma pequena atualização. Eu me mudei na noite de quinta-feira e ninguém me viu saindo. É engraçado porque minha madrasta avisou no dia anterior que eu teria 30 dias para me mudar após o fim do mês. Enquanto isso, minha tia, que tem 23 anos, veio me buscar e saímos naquela noite. Paramos na cidade natal, vimos algumas pessoas, comemos e seguimos viagem, pois tínhamos ingressos para o show da Cardi B no dia seguinte. Minha transferência no trabalho foi aprovada, mas só começo no próximo mês. No momento, estou relaxando e curtindo ficar longe de pessoas com quem não quero conviver. Obrigado a todos pelo apoio. Às vezes, senti que enlouquecia. Não entendo como virei parente dessas pessoas. PS. Essa foi a última mensagem da minha madrasta, pois ela não sabia que eu partiria no dia seguinte. Já faz um mês e você não respondeu. Você disse há mais de um ano que planejava se mudar. Eu estava te dando tempo para se planejar, não apenas te mandando embora. Me recuso a discutir com alguém de quem estou cuidando. Você tem sido desrespeitoso e ingrato. Você bloqueou seu pai enquanto mora na casa dele. É muita cara de pau. Eu entendo que ele é difícil de lidar, mas ele é uma das 2 razões para você ter onde ficar. Você queimou todas as pontes e não deve ficar com ele quando ele for embora. Você precisa agir como adulto e resolver isso. Tentei estar ao seu lado, fiz coisas com e por você, até garantindo seu seguro de saúde e odontológico. Mas parece que você simplesmente não se importa. Você paga apenas $50 por semana e acha que pode fazer o que quiser. Mas eu tenho que te dizer quando limpar e até tomar banho. Você tem a coragem de colocar seu nome nos alimentos que compra e etiquetar como "não mexa", enquanto usa nossa geladeira, armários, comida, eletricidade, água e eletrodomésticos de graça. Você receberá um aviso de 30 dias no fim do mês. Já está aqui há tempo suficiente e deveria ter dinheiro suficiente guardado. Se não, talvez você queira se reconciliar com sua mãe, outros familiares ou fazer planos com seu pai. Eu não sou obrigado a cuidar de você e cansei. Eu já tenho coisas demais para fazer que realmente são minhas obrigações. Para dar um contexto extra sobre alguns dos pontos dela, primeiro de tudo, eu tomo banho sim. Ela só está dormindo quando eu faço isso porque eu tomo banho à noite. Só podia sentar e comer na cozinha depois de tomar banho, por conta da regra dela de não sentar nas cadeiras de couro. Também não podia comer no quarto porque meu pai não consegue nem comer direito sem fazer bagunça e precisa de ajuda. Planejei aprender a dirigir, ter um carro e sair de casa, mas isso não dá certo quando quem deveria ajudar só inventa desculpas. Eu até pesquisei autoescola, mas uma aula de 2 horas custava cerca de $270, o que simplesmente não posso pagar agora. Além disso, ela reclamou comigo, porque a família do meu pai veio aqui, mais de 30 pessoas, e todos usaram o meu banheiro. Quando pedi papel higiênico porque usaram tudo, ela disse: "Então você quer dizer que restava só um rolo de papel higiênico? Suas prioridades definitivamente estão no lugar errado." Garota, você não vai me encher por causa de papel higiênico. Como eu saberia que 30 pessoas apareceriam e usariam todas as minhas coisas? Ninguém me falou nada. De qualquer forma, finalmente estou fora. Esse tipo de saída é o melhor. Sem briga, sem drama prolongado, simplesmente acabou. Eles não têm a palavra final. Eles ficam sem encerramento. Eles só têm que lidar com isso. Isso é poder. E falando sério, mantenha aquela última mensagem salva em algum lugar seguro. Prints, backups, tudo isso. No momento em que começarem a contar para as pessoas como tentaram tanto e não sabem por que você foi embora, você já tem as provas prontas. Você não só saiu dessa, você evoluiu. Lugar novo, rede de apoio, emprego já encaminhado, paz de verdade. Isso é enorme. Concordo totalmente. Corte relações com sua madrasta e seu pai, já que ele claramente não está do seu lado. Proteja sua paz. Esses palhaços proibiram ela de cozinhar na casa onde paga aluguel? Alguém pode me explicar isso? O plano para o jantar era se virar em silêncio e agir como se você nem existisse. Ou simplesmente ficar em silêncio e fazer fotossíntese. No momento em que ela realmente tenta agir normalmente, de repente ela é o problema. Aquilo não era um lar, mas um jogo manipulado que ela, irritada, finalmente abandonou.
Ainda não supero como a madrasta dela parecia maluca naquela mensagem. Tudo o que eu ouvi foi: Você não deveria existir. Você não passa de um problema para o seu pai e para mim. Ah, garoto do Reddit, você é bom nisso. Esse tom me lembra alguém, mas não lembro quem. Sou eu o babaca por recusar dar metade da minha terra herdada ao meu irmão, após ele vender a parte dele contra o conselho de todos? Eu, mulher de 32 anos, nasci e cresci nas favelas de Kibra, no Quênia. Tínhamos pouco, mas tínhamos a maioria das necessidades básicas atendidas. Meu avô tinha um terreno de 32 acres que ele dividiu entre mim e meus 2 irmãos, seus netos. Não sei ao certo porque ele nos escolheu, mas nossa mãe acha que foi porque cuidávamos dele. Mesmo com demência, ele ainda lembrava nossos nomes antes de falecer há 3 anos. Meu irmão mais velho ficou com a maior parte por ser o primogênito e meu irmão mais novo e eu com partes menores. Na época, todos concordaram com o acordo e não houve conflito. O problema começou no ano passado. Meu irmão mais novo decidiu vender o terreno dele. Ele disse que queria abrir um negócio na cidade. Minha mãe, meu irmão mais velho e alguns parentes disseram para ele não vender, pois terra é algo que depois que se perde, não dá para substituir. Ele não ouviu e acreditou em sua ideia de negócio. Ele vendeu mesmo assim por um preço que, na minha opinião, foi muito baixo. O negócio faliu em poucos meses e agora o dinheiro acabou. Recentemente, ele veio falar comigo e perguntou se eu poderia dar a ele metade do meu terreno para que ele pudesse construir uma casa. Disse a ele que lamento sua situação, mas não acho justo, pois ele já tinha um terreno e optou por vendê-lo. Ele ficou chateado e disse que estou sendo egoísta, que irmãos devem se apoiar. Agora minha mãe passou a me pressionar, dizendo que, por eu não ser casado, não preciso de tanta terra e que meu irmão precisa mais. Alguns parentes estão dizendo que a terra da família deve permanecer na família e que eu deveria ajudá-lo porque ele cometeu um erro. Mas a questão é que eu venho planejando construir uma casa e começar a cultivar naquela terra nos próximos anos. Se eu der metade para ele, esses planos basicamente vão por água abaixo. Meu irmão mais velho me aconselhou em particular a não ceder terras, pois isso não vai parar e posso perder ainda mais. Agora as reuniões de família são constrangedoras. Minha mãe sugere que eu reconsidere por causa das dificuldades do meu irmão. Ele mora com minha mãe agora. Sinto certa culpa, já que ele é meu irmão e não tem onde construir agora ou como se reerguer. Mas parte de mim acha que não deveria perder minha herança pela decisão dele. Estou errado por recusar dar metade das minhas terras para ele? Edits. Acho que vocês merecem saber o que aconteceu no fim de semana, então vou fazer uma atualização. Primeiro vou responder algumas perguntas. No Quênia, se você vende um terreno, precisa de testemunhas e de um líder comunitário envolvido. Não participei desse processo quando ele vendeu o terreno, só soube disso pelo meu irmão mais velho. Se eu tivesse feito igual e perdido tudo, ninguém me daria um terreno, só diriam, não se preocupe, logo você casa. Meu irmão mais novo não dividiu com a gente nada do dinheiro da venda do terreno, mas agora quer que eu divida o meu. Tentamos recomprar o terreno que ele vendeu, mas caramba, a pessoa agora quer o triplo do valor. Não é possível. Agora aprendi algo importante. Não é uma frase completa. Não é o babaca. Ele tinha tanta terra quanto você e resolveu vender. Como seria justo com você ou seu outro irmão se ele ficasse com metade da sua parte? Ele deveria assumir que tomou uma má decisão e resolver isso sozinho. Se quiser terras novamente, ele pode trabalhar e tentar recomprar o que vendeu. Foi decisão dele. É injusto ele querer a sua. Vamos ser sinceros, se o negócio dele tivesse funcionado, ele não dividiria os lucros com você. Então, por que dividir sua herança agora? Atualização 2 dias depois. Obrigado a todos que compartilharam. Ler os comentários me ajudou a pensar com mais clareza. Vamos ficar com a terra que herdamos? Vou responder perguntas frequentes. Muitos perguntaram por que meu irmão mais velho não me defendia publicamente. Na verdade, ele nunca participou das conversas. Minha mãe, meu irmão mais novo e outros parentes me procuravam separadamente, tentando que a decisão fosse só entre nós. Após ler seus comentários, perguntei ao meu irmão mais velho por que ficou de fora. Ele afirmou não ter sido envolvido, mas me apoia totalmente. Ele acha que queriam me isolar para eu ceder facilmente. Se eu tivesse aceitado sem ele saber, seria fácil reverter depois. Ele também me alertou para não deixar meu irmão mais novo pisar na minha terra.
Ele afirmou que, na nossa cultura, quando um homem começa a viver em sua terra, é muito difícil tirá-lo depois. Como mulher, eu poderia perder tudo. Ele não amenizou. Disse que eu perderia tudo se cedesse a ele, nem que fosse um pequeno pedaço. Muitos perguntaram por que meu irmão mais novo não pode construir no terreno do mais velho. Em nossa cultura, quando um homem constrói sua primeira casa, tradicionalmente chamada de Simba, isso marca o território dele. Se outro homem construir ali, pode resultar em propriedade compartilhada. Por isso, meu irmão mais velho nunca permitiria. Ironizou dizendo que faria mais sentido eu construir na terra dele do que meu irmão mais novo construir lá. Isso não vai acontecer, pois tenho minha terra. Minha mãe mora de aluguel em outra cidade e não herdou terras. Meu irmão mais velho e eu decidimos enviar uma ajuda mensal para ela e apoiar meu irmão mais novo até ele se resolver. Para fins legais, todas as terras já tinham sido subdivididas antes do falecimento do meu avô. Cada um tem seu título de propriedade. Por isso meu irmão mais novo vendeu a terra dele facilmente. Não existe disputa legal pela propriedade. A maior pressão vem das expectativas da família. Por enquanto, mantenho minha decisão. Sinto-me mal pela minha mãe e meu irmão, mas abrir mão da minha terra não mudará a decisão dele e pode causar mais problemas. Garota manteve sua terra herdada graças a estranhos da internet. Você não foi babaca e fico feliz que seguiu seu instinto. Seu irmão mais velho está totalmente certo. Quando alguém começa a morar em sua terra, depois é quase impossível impor limites. Você se protegeu. Seu irmão mais novo vendeu a terra dele já adulto. Ações têm consequências. Ajudar com algum dinheiro é generoso, mas abrir mão da sua herança só ensinaria a todos que eles podem errar, e você vai pagar por isso. Esse irmão basicamente disse: tomei uma decisão ruim e quero que você conserte para mim. A responsabilidade pessoal saiu do grupo rapidinho. E a família cobrando dela como se ela fosse a reserva financeira da família? Ainda bem que ela finalmente mandou aquele clássico não e saiu fora. Imagine sua sogra exigindo a chave da sua casa e, ao recusar, ela arromba. Essa é a história a seguir. Ela já está na tela. Clique para ouvir. Você não vai acreditar no que acontece.